Um dos principais destinos turísticos do mundo, Paris é arte. A Cidade-Luz é a capital artística do planeta. A arte está por toda parte. O simples caminhar por Paris nos proporciona vivenciar seu cotidiano em meio à sua rica arquitetura, praticamente uma galeria dos estilos mais importantes da história. Na cidade que possui mais de 150 museus e incontáveis galerias de arte, vamos visitar dois de seus ícones. Esse é o Museu d'Orsay, um dos 3 mais visitados de Paris, ao lado do Louvre e do Centro Pompidou. Lá dentro está um dos mais importantes acervos da arte do século XIX. Só que o motivo da nossa visita está aqui, do lado de fora do museu, ou melhor, os grandes motivos. Essas monumentais esculturas que adornam o átrio do Museu d'Orsay encantam os visitantes. Cada uma foi obra de um artista diferente, porém, todas foram criadas para um evento histórico. A Exposição Universal de 1878, em Paris, foi a maior do mundo até então. Ela celebrava a recuperação da França após a Guerra Franco-Prussiana. As esculturas adornavam os jardins das sedes da exposição. De um lado, o Palácio da Indústria, e na outra margem do Rio Sena, o Palácio do Trocadéro. Nessa foto podemos ver de um lado o elefante e do outro o rinoceronte em suas posições originais no Palácio do Trocadéro. Prova de que as esculturas estavam em alta na exposição de 1878 é que uma das grandes atrações foi a cabeça da Estátua da Liberdade, antes de ser enviada para os Estados Unidos. Em 1986, essas esculturas foram instaladas aqui, no átrio do Museu d'Orsay. Além das grandes estátuas dos animais, vieram para cá parte das 22 esculturas com as quais a França homenageou as nações irmãs. Exatamente esse conjunto, simbolizando os continentes. Inúmeros detalhes ressaltam símbolos culturais da visão de mundo europeia naquela época. Fazendo contraste com essas belas obras, a beleza da arquitetura parisiense. E aí, está curtindo o passeio por Paris? Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal da Televisual e marca o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Depois desse primeiro contato com a arte em 3 dimensões, vamos caminhando por Paris em direção à nossa segunda e ainda mais impactante visita. E ela tem uma relação com nossa primeira parada. Esse caminho é atração à parte, já que estamos no bairro que vai do Louvre até o Palais Royal. À beira do Jardim de Tuileries, em frente à Praça de la Concorde, está o Museu de l'Orangerie. O nome tem a ver com a origem desse prédio de 1852, projetado para ser a estufa de laranjeiras do Jardim de Tuileries. Porém, foi em 1921
que o lugar, que já havia sediado exposições de arte, começou a se tornar uma das experiências mais fantásticas para se viver em Paris. A França recebeu do pintor Claude Monet a doação de sua série de telas monumentais, intituladas Le Nymphéas. Com a iniciativa, Monet manifestou sua vontade de que as 8 telas fossem expostas juntas, em um espaço especialmente concebido por ele e inaugurado em 1927, meses depois de sua morte. Essa é a planta original da chamada Galeria Water Lilies, desenhada pela arquiteta Camille Lefebvre. O objetivo de Monet era que os 2 salões ovais eliminassem o efeito plano das telas e também pudessem receber a luz natural, de forma a proporcionar a sensação imersiva das mudanças da luz ao longo das estações do ano. A arte de Monet está muito conectada com sua sensibilidade de retratar a natureza reagindo aos efeitos da luz. Assim, a antiga estufa de laranjas foi perfeita. O prédio estreito está alinhado em paralelo com a trajetória do Sol em Paris, porque assim se obtinha o máximo calor para as plantas. Da mesma forma, a luz aquece nossas emoções diante das telas de Monet, gerando diferentes efeitos ao longo do dia. Não é raro ver visitantes com lágrimas nos olhos de tanta emoção. Essa experiência imersiva na arte de Monet surpreende e impacta pessoas de todas as idades e culturas. É quase como estar no próprio jardim de Monet, em sua propriedade em Giverny. E como se não bastasse, o Museu de la Rongerie abriga ainda a coleção de Paul Guillaume, o comerciante de arte dos mestres impressionistas, Renoir, Cézanne, Modigliani, Picasso e Matisse. Após o falecimento de Guillaume, a viúva Domênica se casou com outro célebre colecionador de arte, o rico arquiteto Jean Walter. Após a morte de Walter, em 1957, a França adquiriu o acervo de ambos os colecionadores. A agora intitulada Coleção Jean Walter e Paul Guillaume passou a integrar o acervo permanente do Museu de la Rongerie. Desde 2010, o La Rongerie está ligado ao Museu d'Orsay. Ao deixar o museu, vi nos jardins uma escultura do mestre Rodin, caminhar pelos arredores e olhar a vida fluir por entre os marcos históricos e artísticos da Place de la Concorde. Tudo isso nos leva a concluir: não há exagero algum em afirmar Paris é arte. E como disse o nosso poeta Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta.